Graça e paz mais uma vez. Eu sou o pastor Anderson Nogueira, pastor da Igreja Cristo Vive em Missão, aqui na Tijuca, na rua General Roca 340. E esta noite é noite de mover o mover da oração. Nós temos percorrido em toda a palavra de Deus o mover da oração, nas figuras de reis, de sacerdotes, de profetas, discípulos, apóstolos, da igreja, de missionários, homens e mulheres que foram movidos por Deus pela oração e assim, num determinado contexto, numa determinada situação, o Espírito de Deus operou grandiosamente através de pessoas que acreditaram no mover da oração. Então eu quero convidar você, eu quero desafiar você acreditar no mover da oração, acreditar no poder da oração, a colocar agora toda sua expectativa, todo o mover do coração, toda a esperança voltados para este momento. Nós vamos refletir na palavra, não é uma mensagem de 1 hora, é uma reflexão de 25 minutos e depois nós vamos então passar para a oração. Sempre a palavra tem espaço, sempre a palavra de Deus tem primazia, porque a palavra é fundamento. A palavra diz: se as minhas palavras permanecerem em vós, então você vai pedir, você vai orar. A própria oração está fundamentada, deve estar fundamentada na palavra de Deus, amém? Pois bem, estamos também ao vivo pelo canal da igreja, YouTube, @Cristo Vive Missão. Esse é o nosso canal maravilhoso, onde você encontrará algumas playlists com os nossos estudos. Temos lá sobre o Abacuque, o profeta menor, temos lá sobre Samuel, 1ª e 2ª Samuel, temos agora também o Evangelho segundo Marcos. Essas 4 playlists e Marcos, já estamos chegando no final, praticamente já encerrado, ou seja, quando você começar a estudar Marcos, chegar no final, já teremos, em nome de Jesus, se assim Deus permitir, pela sua graça, terminado o estudo de Marcos. Então, por favor, vá, estude, aprenda, cresça, ouça 1, 2, 3 vezes, anote, rumine a palavra. Você vai crescer grandiosa e tremendamente em nome de Jesus. Olha, por favor, compartilhe essa live. Aproveite que estamos ao vivo, 1 hora de live. Compartilhe a live nos seus grupos de família, grupo de amigos, grupos de irmãos, colegas, enfim, faculdade. Multiplique agora, amados. Se todos nós multiplicarmos essa live, vamos alcançar um grande número de pessoas. E lá no nosso YouTube também, os irmãos que ainda não fizeram, se inscrevam para a glória do Senhor, ative o sininho e vamos crescer o nosso canal. Eu creio que nós temos, amados, uma jornada longa pela frente, em nome de Jesus. Seu amado pastor tem buscado crescer em graça, em conhecimento, academicamente, estudando os originais, estudando a exegese, fazendo um estudo acurado da palavra cada dia, para que possamos crescer mais e mais. Agora também cursando geografia, questões importantes para que nós possamos ter robustez na mensagem e no conhecimento, olhando a médio e longo prazo uma grande obra que o Senhor nos tem reservado. Assim eu creio e tenho semeado para isso, em nome de Jesus, amém? Então vamos lá, abra aí por favor agora, vamos ao estudo da palavra. Abra aí a palavra de Deus no livro de 2 Samuel, capítulo 5, versículo 17. 7 horas e 34 minutos, já demos tempo mais do que suficiente para os irmãos chegarem. Nossa live começa às 7h30 em ponto, e nós não queremos jamais perder qualquer tempo, qualquer momento. 60 minutos passa muito rápido, em nome de Jesus, amém? Aproveito também para agradecer aí o sábado passado, tivemos aí uma festa linda
para agradecer a Deus pela vida do nosso pequeno Caio, esse pequenina ovelha de Jesus, que é na verdade um grande milagre de Deus. Tem agora, completou 1 ano de vida, prematuro de 6 meses, e você sabe, no seu nascimento apagou 2 minutos, aí voltou, ressuscitou, depois apagou mais 8 minutos. Gente, esse menino é um milagre de Deus, é um milagre. Nós estivemos lá em São Gonçalo, agradecendo a Deus pela sua vida, da sua festinha de 1 ano, a convite da sua mãe, a Bruna Mendes, sua tia Marina Batista, e sua vovó, Dona Maria Mendes, toda a família lá reunida, para a glória do Pai, e foi uma bênção em nome de Jesus. Pois bem, vamos lá, ovelhinhas amadas. Agir em espírito de oração é reconhecer o Senhor na direção. Daqui a pouco vamos orar, nossa lista está aqui, vamos pedir, buscar e bater. Vamos agora falar sobre esse tema. Agir em espírito de oração é reconhecer o Senhor na direção. 2 Samuel 5, versículo 17, diz a palavra do Senhor: ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo, desceu Davi à fortaleza. Versículo 18. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refidins. Você veja, os filisteus ouviram que Davi foi ungido. Os filisteus ouviram que Davi foi honrado. Quando os filisteus ouvem que está havendo uma honra, está havendo uma bênção, uma vitória, eles ficam agitados. Logo quiseram prender Davi. Nosso país está crescendo, está sendo abençoado. As trevas estão agitadas, os capetas estão agitados. Amados, é tempo de nós orarmos. Vamos lá, vieram os filisteus para prender. Aí diz que Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregar-nos-ás nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali, e disse: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Ou seja, amado, as fileiras inimigas foram derrotadas, porque Deus estava à frente de Davi. Davi se colocava de joelhos perante o Senhor, e é isso que nós queremos aprender nesta noite. Pai eterno, amado, bendito e maravilhoso, estamos aprendendo a viver em espírito de oração. Estamos aprendendo a viver em espírito de comunhão contigo, ó Pai. Quem vive em oração, quem vive em comunhão, ó Pai, dá passos mais assertivos na vida. Dá passos mais assertivos. Por mais que sejamos humanos e falhos, as falhas, os erros serão em menos números. Nós acertaremos mais, aprenderemos a avançar, aprenderemos a deixar para trás o que Deus já mostrou há muito tempo que não é dele, e avançaremos para diante de nós, para as coisas que são de Deus para as nossas vidas. Senhor, rogamos por muita misericórdia e graça na vida dos ouvintes nesta noite, de todos nós, em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém e amém. Família amada, santos preciosos de Deus, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Davi, o grande rei de Israel, aprendeu as duras penas a agir com a dependência do Senhor, ou seja, maturidade espiritual. Aprendeu a agir em obediência
a voz de Deus. Aquele homem que outrora, nas suas peripécias, agia no impulso da carne, agia num emocionalismo, sempre com os pensamentos, pensando muito e cogitando muito as coisas da carne, e aí fugiu para um lado, foi para o outro, vivia em fugas e peripécias. Agora amadureceu, aos 30 anos aproximadamente, amadureceu, aprendeu a viver em obediência, consultando, em espírito de oração, buscando a palavra de Deus. E assim ele compreendeu que o Senhor cumpre as suas promessas. Ele aprendeu que Deus cumpre. Ele aprendeu que Deus é sempre fiel. Ele aprendeu que Deus é sempre soberano e conduz todas as coisas para o cumprimento da vontade dele. Por mais que as coisas estejam terríveis aos nossos olhos, incompreensíveis aos nossos olhos, ele aprendeu a viver além das vistas. Paulo falou isso, que nós não vivemos pelo que vemos, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Andamos por fé e não pelo que vemos. Então ele compreendeu esta soberania de Deus e aprendeu que Deus cumpre promessas, Deus cumpre questões que Ele tem como plano para a nossa vida, à medida que nós temos os nossos desejos pessoais alinhados aos planos de Deus. Ou seja, para que nossos corações, nossos desejos pessoais precisam estar alinhados aos planos de Deus. E assim Deus começa a cumprir coisas na vida. Porque antes disso, Deus não cumpre. A pessoa está fora da vontade de Deus. A pessoa está indo contra a vontade de Deus. Lembra que Saulo, por exemplo, estava a caminho de Damasco para perseguir a igreja? E ele caiu, viu uma luz, então os seus desejos foram alinhados aos planos de Deus. A partir dali, o ministério de Paulo avançou, a vida espiritual de Paulo avançou. Então, para isso, é preciso uma faxina no coração, uma faxina nos pensamentos. Nós não podemos, amados, viver cogitando das coisas da carne, agarrados às coisas da carne. Há pessoas que vivem em lugares do passado que já passou. Amado, não viva em lugares que já passou. Você tem muitas coisas novas para viver. A palavra diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Você precisa alinhar os seus desejos pessoais aos planos de Deus. Deus cumpre promessas à medida que nós praticamos a oração. Esse é o entendimento que Davi teve. Primeiro, uma faxina nos pensamentos, uma faxina no coração. Davi aprendeu a olhar as coisas à forma de Deus. Aquele Davi que vivia em fuga, achando: Saul vai me matar, Saul, eu preciso fugir. Ele agora aprendeu a fazer vontade dele. Inclusive ele voltou para ajudar, mesmo em risco, mesmo sendo um lugar arriscado, porque ele aprendeu a confiar em Deus. Então, em primeiro lugar, uma faxina no coração, uma faxina na mente, alinhando desejos pessoais aos planos de Deus. Segundo, pratica a oração, viver em oração. Uma pessoa que crê em Deus não pode viver sem falar com Deus. Uma pessoa que crê que Deus tem a direção, que Deus tem o melhor, não pode viver apenas consigo mesmo. Tem que viver em Cristo, tem que viver com Deus em primeiro lugar, tem que buscar a vontade de Deus, consultando a palavra em espírito de oração, amados. Em espírito de oração.
Então o Senhor cumpre promessas, foi o que Davi entendeu, à medida que vivemos em obediência. Não adianta você lutar contra Deus. Toda vez que alguém luta contra Deus, ele perde. Toda vez que alguém luta contra os planos de Deus, as coisas são adiadas na vida. Toda vez que alguém luta contra os planos de Deus, essa pessoa sofre, vive em sofrimentos, sofrimento em cima de sofrimento, problema em cima de problema. Nunca as coisas se resolvem, está sempre tudo mal, está sempre tudo ruim. Amado, se a providência vem do Senhor, a palavra diz: o coração do homem faz planos. A resposta certa vem dos lábios do Senhor, a providência vem do Senhor. Eu não posso lutar contra Deus, eu preciso estar em obediência. Que quando eu estou em obediência, pode vir a luta que for, a vitória virá também, porque é Deus que está no controle. Então, quando se vive para a glória, assim se vive para a glória de Deus. E quando se vive para a glória de Deus, quando se vive pensando nos propósitos de Deus, quando se vive pensando em honrar os planos de Deus, amados, Deus intervém na história e Deus transforma situações. Assim é que vemos a vitória de Deus foi dada por intermédio de Davi. Por quê? Porque ele alinhou seus planos aos planos de Deus, fazia as coisas de acordo com o plano que Deus tinha traçado, ele vivia em oração, consultando sempre a Deus, e viveu em obediência. Então, por intermédio de Davi, dentro desse contexto, a resposta da oração foi dada, a resposta da oração foi diretiva, orientadora, e ele viveu uma grande vitória. Então veja aí 5:22 a 25, diz assim: os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou novamente ao Senhor, e este lhe respondeu: não subirás. Agora você vai fazer diferente. Na primeira vez eu disse: sobe, vai lá e eu te dou a vitória. Agora você vai fazer diferente. Você vai rodear por detrás deles e vai atacá-los de fronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. Por quê? É o Senhor que saiu adiante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Aí diz a palavra: fez Davi como o Senhor lhe ordenara, e feriu os filisteus desde Geba até Gézer. Você veja como é interessante, como é tremenda, é linda a história de uma vida com Deus. Davi, num primeiro momento, consultou e Deus disse: vai, sobe. E aí o problema foi parcialmente resolvido, mas o problema voltou. Uma pessoa que está em oração, não é que sempre vai ter mar azul, sempre vai ser tudo tranquilo. Às vezes os problemas são recorrentes, às vezes os problemas retornam, às vezes o inimigo intenta de novo. Você veja, Satanás intentou contra Jesus no deserto, 40 dias e 40 noites, Jesus venceu. Depois daquilo, Satanás intentou de novo lá, se lembra com Pedro? Tu cogitas das coisas da carne e não cogita das coisas de Deus. Arreda Satanás. Satanás tentou desviar Jesus da cruz e por outras diversas vezes. Então, às vezes o inimigo intenta, foge e depois intenta de novo. Mas é lindo quando alguém tem uma vida com Deus. É lindo quando alguém consulta ao Senhor. É lindo quando alguém coloca a vontade de Deus acima da sua vontade. Amado, você às vezes já está lutando há 1, 2, 5, 10 anos com um relacionamento falido, com uma pessoa que não muda. Seja liberto em nome de Jesus. Aceita a vontade de Deus. Então você está aí numa sociedade errada, você está aí fazendo uma sociedade, um jugo desigual,
O cara lá, antes de ir fazer um projeto no seu trabalho, vai lá no centro de macumba, chupa sangue de galinha, e você está em sociedade com esse cara, com essa pessoa. Amado, você é servo de Deus, não há comunhão, luz com trevas. Ou você, cristão, está aí levantando a bandeira de abortistas, levantando a bandeira de ideologia de gênero, levantando a bandeira, amado, de modelos que são contra Deus, historicamente, e em todos os países que nós vemos à nossa volta. É em Nicarágua, é na Venezuela, é em Cuba, é na Argentina, é na China, é na Coreia do Norte, leste europeu, mas todos os lugares que esse regime chega, o cristianismo é perseguido. Todos os lugares que esse regime chega, o evangelho é perseguido. E às vezes a pessoa se diz cristã e levanta a bandeira do comunismo. Não pode, é incongruente. Nós precisamos reavaliar situações para viver a vontade de Deus. Então, ouça, embora o cumprimento das promessas de Deus pareça demorar e até mesmo correr o risco de não se realizar, eu quero profetizar, amado, Deus é fiel e cumpre aquilo que Ele prometeu. Deus não deixa uma obra pelo meio do caminho. Ele não começa uma obra, vai lá até o primeiro andar e depois abandona a obra. Ah, não, já fiz até o primeiro andar, agora termina de fazer sozinho. Deus não o abandona. Deus não deixa de fazer. Ele leva até o final. Então, enquanto era perseguido por Saul, Davi fugia. Mesmo depois da morte de Saul, durante 7 anos e meio governando apenas um território sul, você veja os problemas da vida de Davi. Davi devia se perguntar assim, vamos aqui cogitar, ele devia fugindo de um lado para o outro, Saul perseguindo, mesmo depois de Saul morrer, ficou 7 anos e meio apenas em Hebrom. A promessa era o reino, a promessa era uma casa firme, a promessa era uma vitória completa. Em meio a tudo isso, Davi talvez se perguntasse, quando será que Deus cumprirá a sua promessa de me dar o trono de Israel? Quando será? Às vezes esses pensamentos passam na cabeça. Quando será que isso vai acontecer? Quando será que eu vou conseguir a minha casa própria? Quando será que eu vou conseguir um casamento no Senhor? Um homem de Deus verdadeiramente, que me respeite, que ame, que priorize o relacionamento, que não seja Hitler, que todo mundo também aprove. Uma mulher de Deus, que seja amável, seja amiga, seja companheira, seja uma mulher sábia, seja uma mulher que chega junto. Quando será? Mas depois de 20 anos, nós vimos o nosso ministério sair do aluguel para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. 20 anos esperando. Deus fez um milagre. E é a primeira igreja, porque eu creio que ainda outras virão, em nome de Jesus. Já temos lá a nossa igreja em Itaipu, na Francisco Cruz Nunes, um milagre. Um imóvel de 600 metros quadrados. Para a glória do Senhor, um grande milagre. No futuro breve, o Senhor nos dará uma outra igreja também aqui no Rio de Janeiro. Vamos ter 2 pernas, lá e aqui, em nome de Jesus. Ou seja, Deus está cumprindo. Amado, Deus cumpre, Deus vai cumprir na sua vida. Então, ouça, essa talvez fosse a pergunta de Davi, quando é que vai acontecer? E aí quando? Vamos ver como é que Deus operou. Quando os israelitas proclamam Davi seu rei, eles lembram-se de um oráculo no qual o Senhor afirma que Davi seria o pastor do seu povo. O que era isto? Isto era Deus ensinando o caminho, isso era Deus conduzindo. No meio dos turbilhões, o povo lá em Judá lembrou-se que havia uma promessa, que Davi seria o pastor, e aí foram lá e ungiram o rei. Isso lá em 2 Samuel, capítulo 5,
Versículo 2, diz assim: outrora, sendo Davi ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, serás chefe sobre Israel. Você já viu uma promessa, havia uma direção de Deus, e o povo se lembrou disso. Essa é uma resposta. No meio dos turbilhões, amado, Deus continua conduzindo por meio das suas promessas. Nesse contexto, Davi começa sendo ungido em Hebrom pelos homens de Judá, termina com todo Israel indo para Hebrom, ungindo o rei sobre a nação. O que é isso, meu pastor? Isto é Deus dando crescimento. No meio das lutas, no meio dos turbilhões, Deus conduz. No meio das lutas, no meio dos turbilhões, Deus dá crescimento. Versículo 3, diz assim a palavra: assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Primeiro ungiram sobre Hebrom, depois ungiram sobre todo Israel. Amado, eu creio que Deus há de nos dar crescimento e maturidade espiritual, crescimento e avanço na palavra do Senhor, crescimento e avanço na evangelização. Agora, Deus nos deu aqui, mesmo ainda no aluguel aqui, um espaço para nós congregarmos, para nós orarmos, adorarmos a Deus em espírito e verdade. Agora Deus fez algo muito maior lá em Itaipu, uma igreja própria. Olha aí, amado, Deus está dando crescimento, e isso não vai parar, virá mais crescimento, eu creio nisso. Assim será na tua vida, amado. Receba esta palavra. Então Deus conduz, Deus dá crescimento. Então, lembremos inclusive que Davi voltou a Judá seguindo a orientação divina. Ou seja, é o risco da fé. Davi não mais decidiu viver conduzido pelo medo, conduzido pela cogitação da carne. Ah, não, sabe, ele decidiu obedecer a Deus, independentemente do que acontecesse. Amado, independentemente do que acontecer no dia 30, nós oramos. A nossa nação, em primeiro lugar, é Deus, amamos a pátria, amamos a família e prezamos a liberdade. Em nome de Jesus. Não há para o cristão, não há opção, amado. Para o cristão não há opção, só tem uma opção nesse dia 30. É quem preza por Deus, pela família, pela liberdade, pela propriedade privada, pela pátria. Esse é o caminho, não tem outro. Mas independentemente, amado, de qualquer coisa, Deus está no controle desse país e o Evangelho vai ser pregado. Em nome de Jesus, o Evangelho vai correr, amado, pela misericórdia e pela graça do Senhor. Deus está no controle. Receba esta palavra. Então, o Senhor realiza seus propósitos por meio daqueles que promovem os objetivos do reino, por meio daqueles que alinham seus desejos pessoais aos planos de Deus, e por meio daqueles que agem de acordo com as suas promessas fidedignas. Davi alinhou seus desejos com os planos de Deus, buscou pela orientação do Senhor, acreditou de todo o coração na providência divina. Por isso, o Senhor lhe capacitou e lhe abençoou. Note que Davi era inteligente, Davi era estrategista, e ao mesmo tempo era Deus quem estava fazendo todas as coisas. Ou seja, nós não podemos separar essas duas realidades. Por um lado, o homem tem a sua inteligência, a sua capacidade, a sua estratégia, a sua responsabilidade. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o caminho que eu tenho que tomar. Deus está me inspirando, eu tenho princípios bíblicos, eu tenho a palavra que me orienta, eu tenho que seguir essa orientação. Deus me capacita. Por outro lado, Deus está no controle de todas as coisas. Seja amado, ouça, a grande questão: o Senhor era com Davi, pois Davi aprendeu a agir em espírito de oração e reconhecer a vontade do Senhor. Amado, não dê passos na vida
Por um lado você tem inteligência e estratégia, mas por outro lado é Deus que está no controle, é Deus que tem a primazia, é Deus com os seus princípios. Ou seja, não dê passos na vida sem orar, não dê passos na vida sem observar os princípios bíblicos, não crie raízes em coisas que não são de Deus, não se envolva com as coisas do mundo que estão longe de Deus. Você é cristão, você é de Deus. Então, veja lá, 2 Samuel 5, 11 e 12. Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, enviou madeira de cedro, enviou carpinteiros, enviou pedreiros, que edificaram uma casa a Davi. Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Você veja, amado, por amor do povo de Deus, o Senhor levantou pessoas que levasse toda a provisão para que Davi tivesse a casa, para que Davi tivesse a honra de Deus, porque Davi era um homem usado por Deus para abençoar o seu povo, e Davi reconheceu que isso tudo era obra de Deus. Aquilo não era fruto simplesmente da sua capacidade, simplesmente da sua estratégia, simplesmente porque ele era o cara, ele era o tal. Não! Ele sabia que aquilo era a confirmação de Deus, ele sabia que aquilo era a obra do Senhor. Então, amado, envolva-te com Deus, envolva-te com a obra do Senhor, envolva-te com as coisas do Pai, envolva-te com a vida de oração, coloque-se em obediência a Deus, coloque-se em obediência aos princípios bíblicos, coloque-se em obediência à palavra de Deus, alinhe a tua vida em oração e em orientação bíblica, amado. O Senhor irá te capacitar, assim como capacitou Davi a conquistar Jerusalém, pois ele agia em obediência ao plano de Deus. O plano original de Deus qual era? Era expulsar os jebuseus. Isso está lá em Deuteronômio 7, 1 a 4. Aquela terra já era terra prometida por Deus, já era terra dada a Abraão, Isaque e Jacó, já era terra do povo de Deus. Alinhado com o plano de Deus, em vida de oração e orientação, Davi foi lá, venceu os filisteus. Deus levantou pessoas para honrar a Davi e o reino de Deus com tudo que era necessário financeiramente. Levantaram a casa a Davi, e assim, no final de tudo, o reino de Deus avançava, Deus era glorificado, e o povo de Deus, por amor ao povo, como está lá em 2 Samuel 5,12, por amor do povo de Deus, ou seja, o povo de Deus era pastoreado, era abençoado. Quando há uma relação de pessoas, de líderes, da igreja, uma relação séria com Deus, uma vida espiritual submetida a Deus, amado, a vida está sendo bem orientada, as ações serão sempre tomadas de acordo com a direção de Deus, e quem vai ser abençoado sempre é o povo de Deus, é o povo de Deus, e certamente vidas são salvas e grandes coisas de Deus ocorrem. Então, lembra que eu termino aqui com esta passagem, com esta lembrança. Os jebuseus lá na terra estavam entrincheirados na cidade, estavam certos de que ninguém conseguiria tomar deles a posição altamente fortificada. Mas Davi apareceu em cena como um líder orientado por Deus, determinado a fazer a vontade do Senhor, e por isso ele teve grande vitória. 2 Samuel 5, versículos 6 e 7, diz assim: partiu o rei com os seus homens para Jerusalém contra os jebuseus, que habitavam naquela terra, e que disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão, como quem diz: Davi não entrará neste lugar. Porém Davi
tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Versículo 9. Assim habitou Davi na fortaleza, e lhe chamou cidade de Davi. Foi edificando em redor desde Milo e para dentro. Lá ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Louvado seja o Senhor, amado. Ó, ovelhinha amada, você quer andar com Deus? Você quer Deus no controle da sua vida? Mesmo que os inimigos estejam lá entrincheirados, dizendo, já é nossa vitória, já temos um esquema aqui por trás, já temos tudo aparelhado por trás. Amado, queres a vitória? É hora de alinhar os seus projetos aos projetos de Deus. Faz uma faxina aí no coração e na mente, na alma. Busca a palavra em primeiro lugar. É hora de ter prática de oração. Davi consultou ao Senhor todas as vezes que foram necessárias. Ele dobrava o joelho e orava a Deus. Deus respondia e Davi obedecia sem titubear. Davi não colocava condições. Ah, Deus, mas se isso aconteceu ou aquilo acontecer, não importa. Precisamos obedecer a Deus. E assim a obra de Deus vai avançar, as coisas de Deus vão acontecer, Deus vai agir no meio, ainda que seja do caos, amado. Estavam lá os filisteus, na uma investida, na segunda investida. Aqui foram duas ocasiões. Os filisteus intentaram no primeiro turno e no segundo turno. Os filisteus estão intentando no primeiro e no segundo turno. Mas, amado, Deus está no controle, de um jeito ou de outro. Davi disse assim, é Deus que está indo à minha frente, e a vitória é do povo de Deus, a vitória é do Senhor. Final de tudo, amado, no meio de todo o caos que for, a obra de Deus vai avançar, amado. A palavra de Deus vai correr, e o nome do Senhor será glorificado, em nome de Jesus. Então nós temos aí uma lista grande de oração aqui, não dá tempo de ler todos os nomes, muitas vidas, muitas famílias, muita gente, muita questão, a hora se esvai, mas temos dois nomes aqui para orar. Maria Melissa Neves está em tratamento de uma doença grave, a família toda está pedindo pela Mariana, precisa de um milagre, ela tem um filho pequeno, seu esposo também está muito aflito, doença grave, mas não há nenhuma doença maior do que o nome do Senhor Jesus. A Mariana Melissa diante do Senhor. E o Carlos, que está com isquemia, internado em tratamento. Que Deus haja com misericórdia sobre esta vida e possa curar e sarar em nome de Jesus. Amém? Ademais, todos os nomes, e sempre orando pelo ministério, amado. Ore sempre pela igreja, ore sempre pelo povo de Deus, ore sempre pelo nosso ministério, que tenha vidas e mais vidas sendo levantadas para o ministério de louvor, para o grupo dos músicos, para a sociabilidade, para evangelismo, para a tecnologia e informação. Tenhamos membros na igreja. Ore sempre por isso. Ore pela provisão financeira da igreja. A igreja tem abundância para poder evangelizar, poder avançar com o evangelismo através da internet, Google, essas ferramentas de evangelismo, Google, Facebook, Instagram. Paga-se uma nota preta para poder divulgar, para poder estar lá sempre lá em cima nos campos de pesquisa e assim ser visualizado e ter pessoas como retorno e a evangelização crescendo. Para isso precisamos de milagres em nome de Jesus. Então ore. Olha, nosso presbítero Valdécio também está muito resfriado, presbítero Valdécio muito gripado, muito resfriado, mas nós oramos, presbítero, você seja curado, seja sarado, em nome de Jesus. Declaramos aí que entre hoje e amanhã você estará totalmente curado, sarado pelas chagas de Cristo Jesus. Receba aí seu milagre, receba aí sua cura. Abençoado presbítero Valdécio Júnior,
em nome de Jesus. Pai amado, eterno, bendito, maravilhoso, Senhor, nós agora nos colocamos em oração, porque nós cremos, Pai, no poder da oração. É com temor e tremor, Senhor, que nós nos achegamos ao trono da graça. É com temor e tremor, Senhor, que nós nos aproximamos diante do trono de misericórdia, onde bem sabemos que há galardão, há socorro bem presente, Senhor. Diante de Ti, Pai, há colo, há abraço, há misericórdia, há o abraço de Deus. Ah, Paizinho amado, Tu nos trata como a filhos, diz a Sua santa palavra. Por isso, com confiança nesta hora, nós rogamos a Ti, Senhor, por milagres e prodígios e maravilhas. Rogamos a Ti, Senhor, por curas, sinais e bênçãos. Rogamos a Ti, Senhor, por portas abertas na vida do Seu povo. Senhor, estão aqui muitos nomes nessa lista, pessoas enfrentando problemas de saúde grave, pessoas enfrentando problemas familiares, crise no casamento, filhos com problemas, pessoas aqui enfrentando causas na justiça, Pai, problemas graves na justiça, pessoas aqui sofrendo afrontas, Pai, inquilinos que não querem pagar o aluguel e não querem sair da casa, porque estão em área de comunidade, protegido por traficante, querendo tomar na mão grande a casa de uma pessoa que trabalhou a vida inteira para comprar aquela casa. Senhor, misericórdia. Há casos aqui de câncer, Senhor, pessoas enfrentando câncer, radioterapia, quimioterapia, pessoas fazendo tratamentos paralelos também, com produtos fitoterápicos, terapia alternativas. Senhor, misericórdia, cura estas vidas, Senhor, de um jeito ou de outro, que a Tua mão poderosa agora adentre esses corpos, Pai, acabe com essas células de morte. Senhor, derrota agora essas células inimigas, que essas pessoas sejam curadas do alto da cabeça até a planta dos pés, Senhor. As suas artérias sejam limpas, que o colesterol agora caia, Senhor, esteja dentro da regularidade, a pressão arterial, Senhor, seja 12/8, em nome de Jesus, Pai. Pessoas que têm problemas hormonais, por isso engordam, pessoas que têm problemas de tireoide, por isso estão acima do peso, pessoas que enfrentam desordens neurológicas, psicotrópicas, e estão enfrentando problemas, Senhor, na saúde, doenças psicossomáticas, enfrentando doenças e sintomas no corpo, cujo fundamento e a base e gênese delas são na alma. Pai, nós declaramos corpos e almas curadas pelas chagas de Jesus Cristo, nosso Senhor. O apóstolo Pedro disse: por suas chagas fostes sarados. Em Atos dos Apóstolos, Lucas escrevendo diz que pelo nome de Jesus uma vida enferma foi curada e fortalecida na presença de todos. Sinais inegáveis foram dados pelo poder do Evangelho, pelo poder do nome de Jesus. Pai, ontem, hoje e amanhã Tu és o mesmo. Tu continuas operando no século 21. O poder que há no nome de Jesus não mudou. O poder que há na palavra do Evangelho não mudou. É o poder de Deus para a nossa salvação. Salvação é sotéria. Sotéria é paz, é cura, é alegria, é restauração, é vida.
sarada e reconstituída. O poder do Evangelho reconstrói bases, reconstrói fundamentos. O poder do Evangelho liberta das drogas, Pai. Nós temos aqui na lista pessoas dependentes químicas, pessoas dependentes do uso de drogas, cocaína, maconha, êxtase, picada no braço, pessoas que adentraram o mundo das drogas e por si só não conseguem sair. Pai, oramos pela libertação das drogas, que esses organismos possam ser limpos em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Senhor, para o segundo turno das nossas eleições, um lado dos políticos que levantam a bandeira do aborto, levantam a bandeira da liberação das drogas. Senhor amado, que o povo cristão não dê o seu voto para essa gente maligna, essa gente satânica, essa gente de Satanás, do diabo, energizadas pelo capeta. A tua palavra diz no livro de Salmo 139, os olhos de Deus me viram substância ainda informe. Deus, os teus olhos nos viram ainda informe no ventre materno. A vida começa na concepção. Se nós somos cristãos, não podemos ser a favor do aborto. Não adianta orar pela vida e votar pelo aborto. Senhor, quem tem alguém drogado na sua família, quem tem alguém que usa drogas e cheira tudo dentro de casa e vê a agonia da destruição das drogas, sabe o que é isso? Poder de Satanás nas drogas, sabe o que é isso? Não adianta orar pela libertação das drogas e votar a favor de quem quer liberar as drogas. Não adianta. Senhor, em nome de Jesus, nós não podemos servir a dois senhores. Tem gente que por causa de uma paixão política, troca os seus valores bíblicos, abre mão dos valores da palavra de Deus para dar o seu voto em troca de uma paixão política e ideológica. Nós precisamos ser crente de verdade, em nome de Jesus, porque depois não adianta dizer, ó Deus, por que o país está assim, está assado? Deus é soberano, e o mesmo Deus que é o nosso Deus, é o Deus dos venezuelanos, é o Deus dos cubanos, é o Deus dos bolivarianos, é o Deus dos chineses, é o Deus dos coreanos do norte, é o Deus dos indianos, é o Deus dessa gente. Mas por que eles estão lá na fila para comer, para comprar carne podre? Por que eles estão lá na fila para comer carne estragada? Por que a Argentina está do jeito que está, se Deus é soberano? Por quê? Por que na China não pode falar de Jesus? Não pode. Por que na Coreia do Norte, se você falar de Jesus, você é preso, você é condenado? Por quê? Por quê? Por que nesses países, por que na Nicarágua a igreja está sendo fechada, os padres estão sendo expulsos, as freiras sendo expulsas, as rádios católicas e cristãs foram já todas fechadas? Por quê? Por quê? Se Deus é soberano, sim, Deus é soberano, mas Deus estabeleceu princípios na palavra que o povo precisa seguir, e quando o povo vota errado, porque não observa os princípios da palavra, Deus permite, porque o povo quis. Foi a mesma coisa que aconteceu com Saul. O povo queria o rei. O povo estava olhando as coisas externas, e Deus deu Saul, e o povo sofreu, e o povo apanhou, e o povo foi envergonhado e derrotados pelos filisteus. E depois de muito sofrimento, Deus, pela sua misericórdia, levantou Davi para que o povo tivesse vitória. Um homem que vivia debaixo de oração. Senhor, que o nosso país não precise sofrer muito.
que o nosso país não precise chegar às condições de querer comprar carne estragada. É só dar um Google. Senhor Jesus, me perdoa, Pai, eu me impressiono como tem gente inteligente e que dá o voto para esse tipo de regime diabólico. Dá um Google aí, filho. Dá um Google. Vai ver como é a Venezuela. Dá um Google e vai ver como está lá na Nicarágua. Vai ver como está lá na Argentina. Dá um Google aí. Faz uma pesquisa. Por favor. Parece que tem gente que sua ficha só vai cair depois que tiver uma arma na cabeça e dizer ou nega Jesus ou morre. Aí a ficha cai. Em nome de Jesus, Senhor. Que não seja preciso que o povo brasileiro sofra como está sofrendo em todos esses países. Você ama seu cachorrinho de estimação? Ama. Então vote corretamente. Porque nesses países, cachorro nem late mais. Porque se latir ele morre e vira churrasco. Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia do nosso país, Senhor. Tenha misericórdia do Brasil, Pai. Tenha misericórdia das nações, Senhor. Que nós continuemos a ter um país em crescimento. Nós continuemos a ter um país livre, Senhor. Absolutamente livre, meu Pai. Porque a apostasia no mundo está cada vez mais e mais e mais se acirrando, Pai. Hoje, em 2022... a apostasia está muito maior do que em 2002. Em 2002, nós vimos um nível de apostasia através de corrupção, lavagem de dinheiro, esquema de todo tipo de corrupção. Hoje, em 2022, a apostasia está em nível muito maior e os países à nossa volta mostram o tamanho da perseguição ao cristianismo e ao conservadorismo. Senhor, que isso não chegue ao Brasil, que o nosso país tenha sabedoria, Senhor, que a igreja se levante, meu Pai. Nós somos a maioria cristã nesse país, em nome de Jesus, Pai. Misericórdia, misericórdia das nações, Senhor. Que nós possamos continuar tendo liberdade religiosa em meio a toda essa perseguição que nós vemos no mundo. Há 2 semanas na Colômbia, feministas e abortistas tentaram colocar fogo numa catedral católica. Essa é a realidade, esse é o caminho do caos, Senhor. Que em nome de Jesus não aconteça isso no nosso país, apesar que vimos, Pai, igrejas católicas invadidas, as suas imagens, por mais que sejamos evangélicos e não concordemos com imagem de escultura, respeitamos o símbolo sagrado, mas não é assim que a esquerda pensa. Invadiram a igreja, quebraram imagens, jogaram tudo no chão, Senhor. Antes disso, um vereador invadiu a missa, Pai, foi caçado e depois lhe deram de volta o seu mandato. Pai, as coisas estão muito claras aos nossos olhos, Pai. Estão muito claras. E nós pedimos por misericórdia, para que tenhamos uma nação que continue tendo liberdade religiosa para pregar a palavra, continue tendo liberdade econômica, para que possamos, Senhor, ter um país liberal, um país economicamente próspero, um país de empreendedores, sem essas tantas burocracias, sem um Estado pesado em cima das pessoas, Pai, com as maiores cargas tributárias do mundo. Em nome de Jesus, Pai, precisamos avançar, precisamos crescer, e eu creio que o Brasil há de ser um sinal para o mundo todo. Eu creio que o Brasil há de ser um país do avivamento, meu Pai. Ó Senhor amado, de um jeito ou de outro, Senhor, mesmo que seja debaixo de perseguição, Pai. Se o Senhor permitir que venha perseguição, Senhor, nós continuaremos a pregar, nós continuaremos a evangelizar, e cremos, Pai, que esse país será um grande exemplo de avivamento para o mundo inteiro, meu Pai.
Então nós rogamos, nós oramos, nós pedimos, Pai. Colocamos cada família diante do Senhor, cada vida diante de Ti, Senhor. Que Teus filhos amados possam crescer em graça, em conhecimento. Que Teus filhos amados, Senhor, possam avançar nas suas vidas espiritual, sua vida emocional, sua vida econômica, sua vida familiar, cada área da vida dos seus filhos amados possa prosperar em Cristo Jesus, assim como foi com Davi, Senhor. Diante das investidas dos filisteus, este homem orou a Deus, este homem consultou o Senhor, este homem submeteu a sua vida ao Pai, ao Altíssimo, colocou o seu coração, sua alma, seus desejos, toda a sua vida diante de Deus, Pai, e buscou realmente a vontade do Senhor, e ele viu um grande milagre, ele viu Deus livrar, ele viu Deus dar a vitória. Senhor, eu creio que nossa igreja, as famílias da igreja verão grandes vitórias na sua vida, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Então, Pai, eu oro por estas vidas da lista, Senhor, que estejam agora sendo visitadas pelo poder, pela misericórdia, pela mão provedora de Deus, onde quer que elas estejam nesta hora, Pai. Que seja a Tua graça, a Tua misericórdia a visitar cada uma dessas vidas, curá-las, Senhor, que elas sejam saradas todas, do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor, para cada uma dessas vidas sejam curadas, sejam saradas, em nome de Jesus. Aqueles que passarão por cirurgia, em nome de Jesus, sejam bem-sucedidos, Senhor. Receba aí na Tua vida. Nós ligamos aqui na terra, Senhor. Declaramos cada uma dessas situações, cada uma dessas questões, Pai, nas mãos do Altíssimo, Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Assim, Senhor amado, aqui estou eu nesta hora, absolutamente, inteiramente e única e exclusivamente submetido à Tua vontade, ó Pai. Este culto é para Ti, estas orações em ligação e fé são feitas a Ti, e és Tu quem estás no controle de todas as coisas. Portanto, ó Pai amado, ao chegar ao fim de mais uma live, ao estar chegando ao fim de mais uma reunião, nós terminamos com o espírito de louvor dentro de casa. Agora, Pai, cada um dos irmãos e irmãs que estão dentro da sua casa, em família, ou também com amigos, parentes, pessoas próximas, com um PG, um pequeno grupo, um pequeno culto dentro da sua casa, nós queremos terminar com o espírito de louvor. Este é um culto, Pai, é um momento de reflexão, é um momento de adoração, é um momento de exposição da palavra, é um momento de oração e fé. Então terminamos agora com o espírito de louvor, adorando em espírito e em verdade, te agradecendo, ó Pai, pelos sinais, pelas maravilhas, te agradecendo pelas respostas de oração, te agradecendo, Senhor, pelos milagres, pela cura, pela restauração da saúde, restauração de todas as áreas, Pai, família, casamento, financeira, as mais diversas necessidades que o Teu povo enfrenta, Senhor. Te agradecemos, pois cremos, Senhor, que Tu és o Deus que providencia todas as coisas em o nome de Jesus. Então, o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa exaltação, a nossa alegria, a voz da nossa oração, Senhor, é para o louvor da Tua glória, Pai. Que cada um dos Teus filhos estejam agora em sintonia aqui com a oração, ó Pai. Em nome de Jesus, voltem-se em sintonia para a oração, para agradecer, para louvar, para adorar, para bendizer e terminar esta noite
com espírito de louvor, espírito de alegria, espírito de gratidão. Que cada coração agora que ora junto comigo se encha, Senhor, de muita gratidão. Que transborde, Senhor, de muita gratidão. Esteja aí agora feliz, grato, Senhor. Que agora volte ao coração, Senhor, a esperança, o gozo, o regozijo, a alegria, Pai. E que ao deitar a cabeça ao travesseiro, possam dormir em paz, em alegria, em felicidade, Senhor. Com uma vida abençoada, plena, segura, nas mãos de Jesus. Pois nas mãos de Jesus nós estamos plenos e nós estamos seguros. Assim nós oramos, em o nome de Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor, Deus sobre todas as coisas. E o povo amado de Deus, que está aí na sua casa, está aí em concordância com a oração, diga amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, amada família espiritual, chegamos ao fim desta live, estamos chegando ao fim desta live. A nossa lista de oração está à disposição da igreja. Se você não recebeu a lista, me passa aí uma mensagem, eu vou lhe passar a lista diretamente para o seu WhatsApp. Faça isto, esteja em oração. Domingo estaremos ainda aqui na igreja também em oração, sempre para a glória do Senhor. Eu espero você nesse próximo domingo, às 9h20. Nós estaremos aqui na Rua General Roca, número 340, dentro da galeria, salão 7. Temos aqui um salão de 200 metros quadrados, ambientado e preparado para receber você e a sua família. Rua General Roca 340, próximos da Praça Sans Pena, no coração da Tijuca. Um lugar de facílimo acesso, amado. Facílimo acesso. Não deixe de estar conosco. Venha adorar, venha bendizer ao Senhor. Vamos dar continuidade aos estudos do livro de Evangelho segundo Marcos, capítulo 13, versículos 28 a 37. Venha estar conosco. Temos uma palavra profética, uma palavra do escatológica, palavra do final dos tempos, escatologia. Vamos continuar descortinando esse tema escatológico do capítulo 13 do livro de Marcos, anunciado por Jesus. Não falte, se eu fosse você, eu viria à igreja cheio de alegria, gozo, paz, muita expectativa e fé pelo que nós viveremos nesse próximo domingo. Esteja conosco. Em breve, em nome de Jesus, estaremos também reunidos na Rua Francisco Cruz Nunes, em Itaipu. Oro a Deus e ore a Deus você também, para que nosso ministério tenha milagres incomuns, provisão sobrenatural para a grande obra que está sendo feita em Itaipu. Precisamos de um milagre de provisão, de bênçãos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? No nosso canal YouTube, @Cristo Vive Missão, você vai encontrar todas as informações do nosso ministério, informações bancárias também, para você poder fazer a sua oferta. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e divulgue a palavra de Deus em nome de Jesus. Vamos evangelizar para a glória do Senhor. Que a graça, a paz, a misericórdia, o amor e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje eternamente em sua vida, para a glória de Deus. Espero você no domingo. Tenha uma noite abençoada, rica e cheia da graça de Deus. Um final de semana em perfeita vitória. E eu digo, somos o que somos pela graça de Deus. Amém.